Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente para a gente falar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero falar sobre relacionamento de santos e pecadores. Eu estou usando essa expressão para me referir ao relacionamento entre aquelas pessoas que estão naquele lugar do santo e que são pessoas que se acham as corretas. Eu sou a grande vítima e o outro é o grande culpado. E eu estou chamando aqui de pecadores aquelas pessoas que no relacionamento com o outro se julgam os culpados, sofrem com uma culpa, por vezes até se prejudicam por estar ali naquele lugar de uma culpa, como os grandes responsáveis por aquilo de ruim que aconteceu, seja numa discussão ou seja em qualquer outra situação com esse outro que fica lá naquele lugar do santo. Então, a pergunta que eu deixo nesse momento é possível santos e pecadores se relacionarem? Vou dar a resposta: não. Se continuarmos nesse posicionamento aqui do que eu chamei de santo e do que eu chamei aqui de pecador, se continuarmos nas nossas relações com esse posicionamento, santos e pecadores não se relacionam. Então, a tendência das minhas relações será elas se desfazerem. Essas pessoas que estão perto de mim vão se afastar de mim. Porque santos e pecadores têm natureza diferente, então não foram feitos para ficarem juntos. Algo nesse sentido, nesse primeiro momento eu quero colocar. Porém, vamos um pouquinho além. Será que existe santo? Não estou entrando aqui naquilo que a Igreja Católica, principalmente, nos traz a respeito de santos. Não é disso que eu estou falando. Aqui eu estou falando daquilo que é a natureza humana. Existe ser humano que traz em si somente a santidade? Ele é somente bom, ele é somente perfeito, ele é somente puro? Não existe. Todo ser humano traz em si a imperfeição. Então, nós seres humanos, por definição, somos imperfeitos. Então, por definição, todos nós somos pecadores. Com isso, quero trazer aqui para vocês a seguinte reflexão. Quando eu tenho algum problema de relacionamento com alguém, que tal abrir mão disso aqui, de ficar nesse lugar ou de santo ou de pecador? Isso não existe. Esse é um posicionamento infantil. É a criança que elege um culpado e um inocente. Esse aqui tá certo, aquele ali tá errado. Mas por que a criança faz isso? Porque a criança tem lá na cabecinha dela um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Um cérebro que ainda não consegue ver as situações na amplitude, por todos os ângulos. Espera aí, você que está aí me ouvindo é adulto, não é? Então você tem aqui dentro da sua cabeça um cérebro que já terminou o seu desenvolvimento. Então você é capaz de ir além disso que é tão infantil. Essa necessidade de achar um santo e um culpado na história. E sair desse posicionamento, expandir esse olhar, usar aqui todos os recursos de adulto que você tem aí dentro do seu cérebro, é olhar para aquilo que doeu na relação com o outro e assumir a sua parte no erro. Porque mesmo numa relação entre um passivo e um agressivo, em que o passivo, ele fica muito naquele lugar do mas eu não fiz nada, eu não falei nada, olha lá, foi o outro que fez algo de muito ruim comigo, tá
Então a sua responsabilidade está em não ter feito nada. Tinha que ter feito, tinha que ter se protegido, colocado limite na relação com o outro. Então, neste momento eu afirmo, se nos posicionarmos diante da vida e das relações como adultos, então não existe santos e pecadores, existe somente pecadores. E como pecadores, as nossas relações podem ser saudáveis e durar muito tempo. E aí a gente fica junto daqueles que a gente gosta. Mas para isso eu preciso assumir a minha responsabilidade ali naquele conflito, ali naquilo que foi difícil com o outro. E preciso também deixar com o outro aquilo que é responsabilidade dele. Sem ficar querendo aí carregar a responsabilidade do mundo nas costas. Não, espera aí. Se eu tive um conflito com alguém, algum desentendimento, alguma coisa que não foi boa, então eu sou responsável pela minha parte e o outro é responsável pela parte dele. Então eu deixo o outro com aquilo que é dele e me responsabilizo por aquilo que é meu, ok? Então, eu gosto muito de sugerir exercícios, eu vou colocar aqui uma sugestão de algumas falas. E aqui no meu exemplo, eu vou colocar um homem e uma mulher, não é? No relacionamento de casal, inúmeras vezes a gente se coloca lá naquele lugar do eu estou certa, o meu marido está errado e vice-versa, não é? Mas isso que eu tô falando aqui hoje pode ser em qualquer relação, tá? Só tô afirmando que na relação de casal é terreno fértil para esse tipo de jogo, de achar que eu sou a vítima, a pobre coitada, e o outro é o algoz, como ele é cruel, como ele é errado. Não existe isso. Por mais que o outro tenha feito uma coisa muito difícil, eu também tenho a minha responsabilidade. Se eu parar para olhar, eu vou achar a minha responsabilidade. Tá, ok? Então, uma mulher diante de um homem, por exemplo, uma fala muito interessante para o outro é eu dizer assim: eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu me responsabilizo pela minha parte e deixo você com a sua. Obrigada. Obrigada. Obrigado por me permitir viver aquilo que a gente viveu e crescer com essa relação, tá? Quero fechar com isso. O posicionamento adulto é aquele em que eu assumo a minha parcela de responsabilidade no conflito e sou capaz de agradecer ao outro por ter vivido aquele momento comigo, por mais difícil que aquele momento tenha sido. Porque se eu olhar como adulta, com certeza aquele momento é um momento de crescimento. Eu posso me conhecer um pouco mais a partir daquilo, eu posso conhecer um pouco mais o outro e assim ser uma pessoa mais sábia. Mas eu preciso querer ser adulta. É muito importante isso de abrir mão daquele posicionamento infantil, de achar que eu sou a vítima ou que eu sou o grande culpado. Não existe isso, tá? No mundo do adulto, não. Se a gente procurar, a gente vai achar a parcela de responsabilidade de cada um, ok? Essa é a reflexão de hoje. Quero agradecer muito a você que está aí me ouvindo. Se você tiver gostado, dá um like para mim. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreve no meu canal. Porque tanto o like quanto a inscrição no canal fortalece o canal e aí eu tenho a possibilidade de continuar fazendo esse trabalho por muito tempo, ok? Agradeço muito a todos vocês e deixo essa reflexão. Que nas nossas relações a gente ocupe o nosso lugar adulto, o nosso lugar de sim, eu sou adulto, eu sou um ser humano e eu erro. E se você tiver dificuldades nisso, que uma simples reflexão não for possível, não for suficiente para você resolver o seu problema, busque a ajuda de um
profissional. Venha fazer terapia, venha fazer constelação. A constelação é um movimento terapêutico no qual eu posso ver aquilo que está obscuro, aquilo que está inconsciente, principalmente o inconsciente familiar. Aquilo que é passado de geração em geração e que possivelmente está aqui em mim e que está me causando sofrimento, está me causando dor. Convido você a isso. Se dê esse presente, que é o se permitir ser ajudado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.